Olá, pessoas, bem-vindos de volta ao nosso canal da Agnes Natuterapia. Se você não me conhece, eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Natuterapias, um espaço holístico e esotérico e de práticas integrativas. Na nossa live de hoje, estamos aqui eu e minha amiga Luciana Pereira Lima, minha amiga da Mandala da Lu, também parceira de lives, dando continuidade às nossas lives mensais sobre astrologia, né, e o uso terapêutico dela. E esse ano, como estamos falando de mitos, estamos trazendo o mito de Libra. Então, logo após a vinheta, vamos entrar aqui com Luciana, né? E ela vai contar o mito de Libra. Qual seja esse mito? A captura do javali de Erimanto, né? Que traz uma lição para nós sobre essa Libra. Bora lá? Bora lá, dona Luciana! Obrigada por mais essa oportunidade, dona Renilde Santos. Grande honra, né? Estarmos juntas nessas trocas, que é bem o tema de Libra, né? Nesse relacionamento que precisa sempre ser nutrido para que essas trocas se estabeleçam de uma forma que seja o mais equilibrada possível. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana, da Mandala da Lu. Então, eu e a Renilde, já faz alguns anos, a gente tem feito essas lives, buscando trazer um pouco de consciência, ajustando os nossos entendimentos a essa ferramenta tão fabulosa que é o nosso mapa natal. E como o próprio nome diz, é este mapa que nos direciona para o que a gente veio fazer. Só que o nosso olhar é um olhar terapêutico, porque advém das nossas práticas. E através delas a gente vai estabelecendo-se e movimentando-se para que haja essa expansão de consciência que a gente busca, através de provocações, através de reflexões. Então, esse ano, a gente resolveu utilizar o livro da Alice Bailey, que é dos Trabalhos de Hércules, e a gente gostaria que, se vocês tivessem, né, alguma dúvida, alguma reflexão, algo que vocês queiram contribuir, que vocês deixem para a gente. Enfim, saber que é uma construção que nós fazemos juntas e que a cada ano a gente tenta trazer de uma forma didática. Nós buscamos essa essa movimentação interna para que a gente vá buscando essa fluidez na nossa jornada. Então essa é a nossa provocação e, ao mesmo tempo, a cada dia, acho que a cada live, a cada oportunidade, eu e a Renilde fazemos essas costuras para que cada um possa
receber essa semente que a gente prepara com muito carinho para cada um de vocês. E a gente também gostaria que tivesse essa troca, porque como a gente está falando do signo de Libra, a gente queria propor este exercício, que vocês recebessem essa live no cardíaco aí de vocês, para que haja esses entendimentos. E aí, em contrapartida, que vocês deixem seus comentários, que vocês se aprofundem e perguntem e também tragam para a gente as suas reflexões para que a gente continue nesta busca e, ao mesmo tempo, neste encontro juntos. Combinado? Muito obrigada, Rê. Disparei, né? Falei bastante. Não, falou Me o suficiente. empolguei. Falou o suficiente. Se as pessoas tiverem dúvidas, e para o ano que vem a gente traz uma surpresa legal, né? A gente vai ter os encontros aqui online, mas a gente vai ter os encontros astrológicos também presencial, né? Um encontro mensal presencial, né? Onde a gente vai ver que tema que vai abordar e ver esse tema no seu mapa. Então, é um exercício de autoconhecimento ali. Há doses homeopáticas, né, Lu? Também. Isso é muito legal. E vai ter um custo, é claro, né? Porque a gente, né, vai ter um encontro presencial e tal, vai ter um custo, mas nada assim tão exacerbado, uma coisa que ninguém possa pagar, né? Mas a gente, né, ao longo desse período, a gente vai passar e vamos falar sobre os encontros, né? Esses encontros também. A gente vai fazer as lives aqui, mas a gente também vai fazer esses encontros astrológicos aí presencial, que é muito rico, muita riqueza, né? E é isso. Então, Já está todo mundo convidado, né, Rê? Todo mundo está convidado, hein? Quem mora aqui em São Paulo, pertinho do metrô, né, Lu? Bem pertinho do metrô. Então não Exatamente. tem desculpa, só reservar aí um dia e horário e vir para essa terapia, essa astroterapia, né? Sim. Para desenrolar aí a vida, né? Compreendendo o nosso mapa, a gente compreende melhor nossos caminhos, né? O que a gente pode ou não fazer. Perfeito. Combinado, gente. É isso aí. Então, bora Bom, lá vou para o fazer conto de Alice Bailey. Vamos lá, vou fazer a leitura aqui. Então, a captura do javali de Erimão. 7.1, o mito. O grande ser que presidia na Câmara do Conselho do Senhor meditava sobre a natureza do Filho do Homem, que é igualmente um filho de Deus. Ele pensava sobre o que seria necessário para torná-lo ainda mais semelhante ao seu pai. Outro trabalho deve ser feito. De equilíbrio, ele precisa e do julgamento justo e de uma preparação para um teste importante e um futuro serviço à humanidade. Que ele se prepare para isso com cuidado. E o instrutor, anotando em suas tábuas o propósito da prova seguinte, dirigiu-se a Hércules e lhe disse: Vai, vai, meu filho, e captura o javali selvagem. Salva uma terra desolada. Contudo, guarda um tempo para que te alimentes. E Hércules partiu. E Hércules, que é
um filho do homem, e entretanto um filho de Deus, cruzou o sétimo portal. O poder do signo, o poder do sétimo signo passou através dele. Ele não sabia que estava sendo submetido a uma prova dual, a prova da amizade rara e da coragem destemida. O instrutor lhe havia recomendado que procurasse um javali, e Apolo lhe dera um arco novo em folha para usar. Disse Hércules: eu não o levarei comigo neste trabalho, pois temo matar. Em meu último trabalho nas praias do grande mar eu matei. Desta vez não farei isso. Deixo aqui o arco. E assim desarmado, a não ser com a sua fiel clava, ele escalou a montanha, procurando pelo javali e encontrando um espetáculo de medo e terror por toda parte. Mais e mais ele subia, e então encontrou um amigo. Ele se encontrou com Polos, que fazia parte de um grupo de centauros conhecidos dos deuses. Eles pararam e conversaram, e por algum tempo Hércules esqueceu-se do objetivo de sua busca. E Polos convidou Hércules para furar um barril de vinho que não era dele e nem pertencia a Apolo. Pertencia ao grupo de centauros, o grande barril, e também dos deuses que o haviam aquinhoado com o barril que viera a palavra que eles jamais deveriam furar esse barril, a não ser quando os centauros se reunissem, estando todos presentes. Ou seja, era um barril de vinho que pertencia ao grupo. Mas Hércules e Polos o abriram na ausência de seus irmãos, convidando Cherion, um outro sábio centauro, para se juntar a ambos. Assim, ele fez e todos os três beberam e festejaram e se embebedaram e fizeram muito ruído. Este ruído, os outros centauros ouviram de pontos distantes. Enraivecidos, eles vieram e uma feroz batalha então se travou. E apesar das sábias resoluções, novamente o Filho do Homem, que também é um filho de Deus, tornou-se o mensageiro da morte. Matou seus amigos, a dupla de centauros com quem ele antes havia bebido. E enquanto os demais centauros, com altos lamentos, choravam suas perdas, Hércules escapou novamente para as altas montanhas e reencetou sua busca. Até os limites da neve ele avançou, seguindo as pegadas do feroz javali, até as alturas, e o amargo frio ele seguiu-o e, contudo, não o encontrava. E a noite se aproximava e
uma a uma, as estrelas surgiram e ainda o javali se distanciava dele. Hércules meditava sobre sua tarefa e buscava dentro de si mesmo uma habilidade sutil. Ele colocou uma armadilha com habilidade cuidadosamente oculta e então esperou numa sombra escura pela chegada do javali. As horas se passavam e ainda ele esperava até surgir a aurora. De sua toca, o javali emergiu, procurando alimento, levado por fome antiga. E nas sombras, próximo da armadilha, esperava o filho do homem. O javali caiu na armadilha. E no devido tempo, Hércules libertou a fera selvagem, tornando-a prisioneira de sua habilidade. Ele lutou com o javali e o domesticou, e o fez fazer o que lhe determinava, e seguir para onde Hércules desejava. Do pico nevado da alta montanha, Hércules desceu, regozijando-se no caminho, levando adiante de si, montanhas abaixo, ele conduziu o javali e todos na montanha se riam ao ver o espetáculo. E todos os que encontravam o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, cantando e dançando pelo caminho, também riram ao ver sua caminhada. E todos na cidade riam ao ver idêntico espetáculo: o exausto javali e o homem cantando, rindo. Assim, Hércules cumpriu seu 7º trabalho e voltou para o instrutor de sua vida. E o grande ser que presidia na Câmara do Conselho do Senhor comentou: a lição do verdadeiro equilíbrio foi aprendida. Falta ainda uma lição. No 9º portal, o centauro deve ser novamente encontrado e conhecido, e corretamente compreendido. E o instrutor disse: o 7º trabalho foi completado, o 7º portal ultrapassado. Medita sobre a lição do passado, reflete sobre as provas. Por 2 vezes mataste a quem amava. Aprende o porquê. E Hércules permaneceu dentro dos portões da cidade e lá se preparou para aquilo que mais tarde iria ocorrer, a prova suprema, o tibetano. E aí, dona Arenilde Santos, o que você gostaria de nos contar sobre os seus entendimentos deste mito? É bem signo de Libra mesmo, né? Se você não tem essa parceria com estratégia para conseguir chegar ao ponto, né? Não dá certo. Resumidamente, né? Libra em si, eu vejo que Libra ensina a importância do outro, a importância de a gente reconhecer o outro, que ele teve que fazer isso, né? Quem é quem, né? E qual a importância de cada um e quem é, né?
E a importância dessa parceria, né? Você vai colaborar com o quê? E essa troca recíproca, né? É interessante, né, quando a gente pensa no signo de Libra, que ele é regido pela Vênus e traz para a gente essa questão dos relacionamentos, das parcerias de uma forma geral, né, sociedades, enfim, esses aprendizados que nós temos e obtemos através dessas trocas, eh, no mito ali, você vê que ele traz a lição anterior, que ele se precipitou, que ele acabou matando a rainha lá das Amazonas, e que dessa vez ele não iria nem armado para já não ter esse perigo, para ele já não cair em tentação. Pois é. Então, teoricamente, a intenção era boa. E aí o que que é muito interessante, assim, a gente pensando no signo de Libra? As companhias. Então, ele tá ali com os centauros, que são uma representação de sabedoria, só que aí eles começam a beber. E aí a quinta série que reside em todo mundo vem à tona. Essa imaturidade, essa criança chega, É né? uma alusão ao signo de Sagitário também, que tem esse lado da diversão, né? Se esparramou ali, e aí quando ele viu, mais uma vez ele matou os próprios amigos, né, então, ele sai, e aí ele vai meditando no que ele faz, e eu acho que o mais importante que a gente pode pensar aqui sobre esse mito e sobre o que é o signo de Libra é justamente essa ponderação, porque o signo de Libra ele é um signo de ar, então ele é essa esfera do pensar. Então é através dessas práticas, dessas vivências, dessas trocas que nós vamos nos forjar, que realmente nós vamos aprender. E tanto que na hora que ele chega no local para capturar o javali, ele já consegue, através das meditações e desses aprendizados, ele já consegue ser mais sutil. Então ele consegue colocar uma armadilha de uma forma estratégica. E aí ele consegue, não ferir, né, ele consegue domesticar esse javali, e aí ele sai fazendo graça com tudo isso, que eu achei muito interessante essa forma como ele conseguiu, demonstrar que ele aprendeu, e justamente admitindo os nossos erros, olhando para isso, é que realmente a gente evolui. Então, o quão importantes são as relações, o quão importantes são as trocas, e a gente tinha até conversado um pouquinho antes de entrar, essa questão das trocas que são equilibradas. Então, quais são as pessoas que realmente você pode contar, ou que você pode, no momento no momento descabido, como foi esse da bebedeira e tal, a quem você pode recorrer para te contar que realmente: "Olha, aqui você pisou na bola, aqui você não foi nada fofo, nada diplomático". Porque, as trocas elas precisam, eu entendo, né, que quanto mais intimidade você tem, essa sinceridade, mas não de uma forma agressiva, longe disso, mas você tem que
que trazer reflexões para que a pessoa possa se movimentar, possa ser melhor justamente por isso. Como é que você vê? Como eu estava falando com você nos bastidores, né? Com a entrada de Plutão em Aquário, fica bastante evidente essas trocas. Então, esse mito, né, de Libra, ele vem reforçar isso. Então, esse período vai ser um momento, um divisor de águas para a gente avaliar e reavaliar essas trocas. Né? Todos os signos de ar, para mim, eles têm um entendimento da maneira deles do outro. Gêmeos é a comunicação, porque para que eu me comunique, eu preciso de uma contrapartida. Perfeito. Não, né? A esfera do pensar também, do pensamento, etc. Eu preciso de uma provocação para ter esse pensamento. Aquário, ele é completamente voltado aos grupos, né? Então, ele tem ali um entendimento sobre o outro, apesar de ser um signo solitário em si, porque ele é libertário. E Libra que traz mesmo essa verdadeira importância do outro, né? Porque ela traz essa mensagem da parceria, a importância do parceiro e das parcerias. Então, né, o símbolo de Libra é a balança, é o equilíbrio dessa parceria. Então, é muito importante a gente avaliar com quem a gente está fazendo essa parceria. E se essa parceria está sendo equilibrada. Né? A gente estava falando aí do dar e receber, né? Que eu usei o exemplo da sistêmica, que é importantíssimo a gente ter um equilíbrio desse dar e receber, porque eu não posso só dar, porque chega uma hora que eu vou estar em falta comigo mesmo, porque eu dei tudo, eu vou me desgastar, vou cansar. E em contrapartida, né, segundo o Bert Hellinger, ele diz que o outro recebe tanto que vai chegar uma hora que ele vai sair fora dessa parceria. Porque ele vai estar em débito com você. Ele vai estar com uma dívida tão alta que ele não vai conseguir pagar. Né? E aí você usou o exemplo também da mandala, da cabala, né? Da mandala, da cabala, né? Exatamente, que eles têm, eles partem do pressuposto também que se você recebe muito, você vai para esse pão da vergonha. E que vai para o mesmo princípio do Bert Helling, porque recebeu tanto, tanto, e aí, faço o quê? Bah! E o que a gente precisa pensar no signo de Libra é na questão da reciprocidade. Então, o que eu também comentei com a Rê, nessa questão do dar e do receber, então a gente parte do pressuposto que o dar é uma energia do masculino, e o receber é uma energia do feminino, e nós temos ambas as energias, e o quanto isso está equilibrado dentro de cada um de nós. Na hora que a gente tem que fazer, que a gente tem que tomar as atitudes, que a gente tem que chegar, tem que desbravar, tem que conquistar, parece tudo lindo para a gente. E a contrapartida da história? Na hora que nós temos que receber, na hora que, nós temos que aceitar que façam por nós, como é isso? Porque o que eu percebo, falando por mim, falando pelas pessoas, assim, que eu observo, parece que a gente dá uma bugada, assim, parece que a gente trava nisso. Então, a pessoa vem fazer algo para você, inconscientemente você fala: "Não, não, não preciso. Não, deixa que eu faço. Não, não". Aí depois reclama que Incon está cansada de tanto fazer, né? inconscientemente, o nosso ego adoecido, ele vai para um lugar que parece que nós somos menos, porque nós não estamos conseguindo fazer 500 milhões de coisas ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Então, são essas reflexões que a gente precisa trazer.
para que uma relação ela esteja em equilíbrio, precisa ter essa reciprocidade, como uma dança. Então tem hora que você está conduzindo e tem hora que você é conduzida. Mas Exatamente. se você não tem esse passo e esse compasso, vai começar a ter os choques. É, que nem eu falo, relação perfeita acho que não existe. O que a gente tem que buscar é ter uma relação equilibrada. Porque eu tenho meu modo de pensar e você tem o seu modo de pensar e de agir também. Uhum. Então, muitas vezes eu não vou concordar com você. E tá tudo bem. E vice-versa, e tá tudo bem. Porque a gente tem que ter um equilíbrio. Eu não posso querer que você pense como eu, que pense como eu, porque aí já perde a sua autenticidade, né? E que eu gosto de trazer em relação ao que você falou, Rê, e ao signo de Libra, é essa questão da diplomacia. Eu acho muito fácil, muito gostoso, muito fofo, quando a pessoa pensa mais ou menos como a gente, faz mais ou menos como a gente, é do nosso grupinho. Mas essa diplomacia, ela precisa ser exercitada justamente quando nada disso existe. Então, como é que a gente trabalha o nosso monstro interno na hora que tem a contradição, que tem as polaridades? Porque é muito fácil, né, a gente ser fofa com quem é fofa com a gente. Qual o mérito disso? Qual a evolução disso, né? Meu, é fácil. Eu acho que dá para ser educada, né? Se a pessoa contraria a gente na boa. Cada um tem o Sim, direito de pensar o que é. A gente leva ali na sociabilidade, que também é coisa de Libra, né? exatamente. Aí, Desde de que a novo, a relação diplomacia, né, Rê? A gente não é, precisa desde que esculachar as coisas, ninguém. desde que a coisa seja bem educada, né? Se a outra pessoa não vier com falta de respeito, de educação, né? Aí beleza, né? Mas o grande exercício, Rê, é justamente quando não é redondinho assim. Que vem tudo truncado de lá. Exato, porque às vezes, não sei se já aconteceu com você, né, mas assim, você não tem nem tempo de anotar a placa, você plau. Nossa, mas eu não fiz quantas vezes, né, a gente fica com aquela cara de uai, no sentido de que: "Nossa, mas eu não fiz nada, tomei uma agora, perdi até o rumo de casa". Ah, minha filha, nesse mundo da internet, né, as pessoas acham que mandam as coisas para você e tá tudo bem, né? Ele não vai passar de um número de telefone ou de uma fotinha ali, às vezes até bloqueia você, né? A pessoa acha que Uhum. pode falar as coisas para você e tudo bem, né? E não é bem assim, né? Ainda mais para mim que tem uma memória de elefante, né? Eu tenho uma memória boa, filho. Não sei daqui para frente, que eu já estou quase chegando nos 60, né? Mas espero em Deus que eu vá mais de 100 anos e com a mesma memória que eu tenho hoje. Mas eu digo isso porque, assim, a partir do momento que essa pessoa voltar novamente, eu tenho dois pés atrás, eu já vou ficar meio ressabiada com ela, eu vou ficar armada com ela. Eu Uhum. tenho um Martin Ares, eu vou ficar armada, né? Se já me agrediu gratuitamente, do nada. É interessante a gente trazer essa reflexão, Rê, do já ficar armada, e aí eu acho que responde à provocação que eu fiz, que às vezes a gente toma umas invertidas que a gente não tem nem tempo de anotar a placa, e teoricamente a gente não fez nada. E aí, como eu tenho um sol em Gêmeos, é uma reflexão que eu me trago, assim, que eu me faço sempre. No sentido de que a nossa energia, ela chega antes.
Então, às vezes, a gente é atacada por quê? Porque a nossa energia ela tá agressiva e a gente não percebe. Então, a gente acha que está sendo fofa, a gente acha que está sendo super diplomática, que a Vênus está exacerbadíssima, só que não. A minha Vênus A é gente complicada, minha Vênus é em aquário, né? Ela nunca está. fofa assim, né? Então, o que que a gente tem que pensar? Eh, assim, muitas vezes, a gente não sabe pelo que o outro está passando. A gente male consegue elaborar o que a gente passa. Mas, se a gente leva as coisas tudo para o pessoal, a tendência ao sofrimento É muito grande. exatamente. É muito grande, E né? aí, a partir do momento que você tenta sair dos diálogos internos, no sentido de que, você tem a consciência do que você está fazendo, da intenção que você botou naquilo, do que realmente você tentou passar ou fazer, enfim, se você está com essa consciência tranquila, vai ser mais fácil de você elaborar tudo isso. É tentar não ir para um lugar de vítima, mas ao mesmo tempo tentar ter esse olhar para entender o que chegou para você, para absorver o que chegou para você. Qual que é o aprendizado que isso me traz, que isso aciona em mim? Porque às vezes o que que acontece? Sem a gente perceber, a gente acaba proporcionando gatilhos no ah, mas não é sempre que a gente vai ter esse saco de fazer essa análise. É, então, não é sempre, mas seria o ideal. No Pois mundo é, perfeito, seria lindo. não é sempre Mas mesmo. o que eu trago assim nos atendimentos e que eu tento, na verdade, exercitar essa questão do autoconhecimento, não é que a gente não vai entrar nessas situações, não é que a gente não vai se desconstruir, só que o que que vai ser a diferença da história? Você vai aprender a ter ferramentas para se reerguer mais rápido, para você não ficar tanto tempo lá, né, estatelada, acabada. E é o aprendizado de todos nós. Então, a gente não sabe como é que as pessoas estão e também tem dia que uma gota de água vira um oceano para gente. Né, gente? Não é todo dia que a gente está de boa, né? É o que eu falo, não é Não, todo dia. A gente não. também vira a lua para a gente, né? De vez em quando, né? Por Então quando a mais gente pensa equilibrada que a gente procura ser, né? exatamente. Então, eh, quando a gente pensa nas parcerias, eu de verdade, Rê, eu tento fazer esse exercício, eu tento acolher o que as pessoas me trazem, mesmo que seja uma crítica mais ácida, mais ríspida, eu tento, sabe, meditar sobre isso, tento trazer esse entendimento, hum busco de verdade, entender em que momento eu acabo sendo reativa, eu acabo sendo essa pessoa mais truculenta, porque quando você pensa nas relações, e é justamente através desses espelhamentos que a gente tem a oportunidade de se ver sob muitas óticas, em muitos aspectos. Então é justamente no momento que nós somos criticados ali, que a gente precisa ficar mais atenta, porque ali é uma seta importante de algo que a gente precisa parar.
eu entendo e tento, claro que não é sempre que a gente consegue, é um exercício, então, assim, se não deu da primeira vez, a lição volta e volta, e a gente vai fazendo esse atrito para ir justamente ajustando como precisa ser. Mas na hora que a gente sai desse lugar de perseguição ou de vítima e realmente se coloca na responsabilidade das coisas, você vai buscar isso internamente para que você seja melhor e logo, se a tua frequência está melhor, você vai atraindo parcerias que teoricamente estão nessa busca também. Mas a gente, precisa entender ou precisa tentar, ter sempre essa folha em branco, porque cada um vai trazer para a gente um aprendizado e a gente precisa sair do automático, não é porque deu certo daquele jeito que vai dar certo para todo mundo daquele jeito. Não, não tem fórmula pronta, cada um é de um jeito, né? E cada um tem suas dúvidas, suas dores, enfim, né? Sim, Suas questões. E aí tem que ouvir a pessoa para analisar, né? Mas muitas vezes a pessoa não dá nem tempo de ouvir, mas assim, nas entrelinhas a gente acaba sabendo mais ou menos o que deve estar acontecendo, né? E é aquilo que você falou, dependendo da questão, é não levar para o lado pessoal e toca o é. barco, né? Você Toca o sabe, barco. que tem um ensinamento da cabala ancestral que eu acho sublime, que é justamente o ensinamento da tenda do encontro. Porque na hora que realmente você se conecta com o outro, é onde a luz infinita se manifesta. É só através dessa conexão com o outro. Ou seja, cada pessoa que chega para você é essa oportunidade que a gente tem desse contato com a luz infinita. Então, isso me toca de uma tal maneira, porque quantas oportunidades a gente acaba fechando porque a gente não conseguiu. A gente foi para os nossos julgamentos ou para os nossos diálogos internos, e aí esse tesouro chegou para a gente e a gente não estava pronta para receber. Então eu queria trazer essa reflexão de que cada pessoa para a gente, cada pessoa que chega para a gente, que vem até cada um de nós, é essa oportunidade dessa manifestação. E aí em contrapartida também, uma outra reflexão que eu acho muito valiosa, é quando você se relaciona, até que ponto, existe este equilíbrio, ou até que ponto você não fica dependente dessas relações, ou você acaba sendo até meio que vampiro disso, né. Trazer essa reflexão interna. Até que ponto realmente não somos cada um de nós pesando nessa relação. Eu falo que relacionamento é algo muito complicado, né? Vamos falar aqui de relacionamento a dois, né? Uhum. É algo muito complicado porque assim, um tem que respeitar a individualidade do outro e lembrar que Sim. nós somos um casal, nós somos ali parceiros numa relação. Uhum. E a gente tem contribuições naquela parceria de acordo com as nossas vidas, com as nossas necessidades, enfim, né? O outro tem que avaliar se vale a pena estar ali ou não. Agora, o que não dá, que eu vejo muito disso, e eu acredito que é falta de maturidade da sua personalidade, da sua persona até, Hum. é um entrando na vida do outro, assumindo o papel do outro, assume tanto, né? Se funde tanto ali, É.
né? Não respeitando a sua individualidade nem a do outro, que aí cai nessa coisa de vampirismo que você falou, que eu vejo muito casal que a foto do perfil lá da rede social é os dois ali com as carinhas. Que porra, Isso fulana. diz Ai, muito. desculpa, já falei palavrão. A fulana não é fulana, a fulana é Beltrano e Ciclano? Companhia Bela? Sim, E olha que eu sou isso diz pisciana com muito. ascendente em Libra, hein? Era para mim ser mega dependente de relação, né? Mas a lua está em aquário, gatinha. E eu tenho um Saturno de 7, né? Que jamais vai me deixar, eu tenho responsabilidade com isso, né? Em tempo algum, né? Então, eu entendo que quando nós falamos do signo de Libra, por essa regência da Vênus, então é este imã que nos conecta ao que realmente a gente entende ali como valioso, como precioso. Só que cada um de nós tem um tesouro. O quanto realmente a gente tem se trabalhado, se lapidado, para que a gente possa enxergar essa luz que advém dessas trocas. Então volta para a gente. Se a gente não está enxergando, então bora lá. Tem Pois mais é. trabalho para fazer. E aí quando a gente pensa até no mito, né, que ele foi subindo a montanha, é justamente esse exercício, de elevar a nossa frequência e do alto a gente enxerga melhor, a gente consegue ter essa visão mais ampla do que está acontecendo. E aí a gente consegue ter essa estratégia, consegue perceber essas sutilezas. Então, quantas vezes, na hora desses embates, a gente esqueceu que a gente precisa subir a montanha. A Pois gente é. ficou no javali raivoso e esqueceu que tem que subir, que tem que elevar, que isso não tem que ficar martelando e nos desestabilizando, desequilibrando. Pois é. Aí fica aí as perguntas, né? E muitas vezes, se não tem resposta às perguntas, chegou o momento das terapias, né? Sim. Para junto É, conseguir trazer essas respostas, né? e o quão é importante nessas terapias são essas desconstruções. Eu até escrevi um post a semana passada, no sábado, quando eu estava saindo de um atendimento, eu passei em frente a uma banca de jornal e aí tinha a frase que era a seguinte: consciência é desabamento. E assim, gente, deve fazer assim pelo menos uns 20 anos que eu passo nessa rua, que tem essa banca, que eu já devo ter lido essa frase. Nunca prestou atenção, né? E nunca fez tanto sentido. Mas me atravessou, assim, de uma tal maneira que eu parei, assim, fiquei olhando a banca do outro lado da rua, assim, eu fiquei olhando, assim, gente, que coisa mais incrível essa frase, né? Aí, cabeção, né? Eu comecei a fazer várias articulações de tudo isso, e é entendermos que muitas vezes essa ajuda de uma terapia, de um amigo, de um parceiro. Só que para que isso aconteça, o quanto a gente precisa se despir de muitos conceitos, preconceitos, crenças, dogmas, né, para realmente ir na essência e estabelecer essas pontes. Quantas vezes a gente vai desabar e é importante que a gente saiba que isso vai acontecer,
mas que também é sabermos que isso tudo vai passar, que a gente vai reconstruir, que a gente vai recomeçar. E quando a gente tem pessoas que fazem parte dessa rede, quando a gente tem pessoas que fazem parte dessa rede, torna essa jornada mais suave. Então, que a gente tenha a consciência, trazida aí pelo signo de Libra, que nós precisamos ter as parcerias. Que a gente possa se abrir a essas parcerias. Que a gente possa chegar e enxergar essa luz em todos que venham até nós. Que esse seja o nosso compromisso, Renilde Santos. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Eu que agradeço pela parceria de sempre, né, por estar sempre aqui e por ajudar a gente, né, fazer essa colaboração de entendimento astrológico para as pessoas, né? É isso. Super beijo, Rê. Beijão, galera. Até o mês que vem, se Deus quiser. Qualquer dúvida, qualquer indagação, deixa aí pra gente que a gente responde com muito carinho. Obrigadão. Beijo. Fica com Deus. Até Beijo, mais. até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.